Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar o 16º domingo do tempo comum ano A. Vamos refletir na liturgia da palavra desse final de semana. Jesus gostava de falar do seu reino através de parábolas. O reino de Deus pode ser comparado com um homem que semeou boa semente. Pode ser comparado com um grãozinho de mostarda. O reino de Deus pode ser comparado com o fermento na massa. Mas estas três frases iniciais, tiradas das três parábolas, é para nós fazermos a compreensão de que Jesus está falando do reino dos céus, que se encontra sobre a terra, no meio dos homens. Só aqui na terra tem um lugar para o joio crescer. Só aqui na terra tem uma massa que deve ser fermentada, porque quando chegarmos no céu, não terá nada disso, mas somente Deus, que será tudo em todos. O reino de Deus é presente aqui na terra através da igreja. E essas três parábolas querem nos ensinar qual é a natureza, qual é a missão, qual é o destino da igreja de Jesus Cristo. A parábola do grão de mostarda, que se torna logo uma árvore, indica o crescimento do reino de Deus sobre a terra. Quando começou a igreja, era realmente um grãozinho, porque ela era o próprio Jesus, o grãozinho de trigo caído da terra e morto. Mas daquele grão caído na terra nasceu uma espiga, isto é, um corpo inteiro, isto é, a igreja. Ela cresce irrigada pela palavra de Deus e pelo sangue do testemunho dos apóstolos e torna-se rapidamente uma árvore gigantesca que estende seus ramos sobre todo o mundo. Povos inteiros, como passarinhos, vêm pousar sobre seus ramos, recebem o batismo e se tornam eles mesmos ramos da árvore. Nós também estamos contados entre aqueles pássaros que vieram abrigar-se entre os ramos da grande árvore que é a igreja. A parábola do fermento também quer revelar o crescimento do reino, mas um crescimento diferente, não tanto em extensão, mas em intensidade, porque mostra a força transformadora que ele tem de renovar tudo e até o poder de formar da massa inerte, parada, que são os homens, pães para serem apresentados para Deus. O fermento é a força do Espírito Santo que age em cada pessoa. São Paulo, na segunda leitura, nos revela esta realidade do Espírito Santo agindo no coração dos cristãos, porque é lá no coração do homem que começa toda a fermentação e renovação. Estas duas parábolas foram entendidas facilmente pelos discípulos, mas não a do joio, porque quando chegaram em casa, sem a multidão, no particular, eles pediram para Jesus lhe explicarem a parábola do joio no campo. Jesus explica
que o semeador era ele mesmo. A semente boa, os filhos do reino, e a semente má, os filhos do maligno. O campo é o mundo, e a colheita, o fim do mundo. A própria igreja é um campo na qual cresce juntos trigo e joio, bons e maus. Como dizia Santo Agostinho, quantas ovelhas estão fora da igreja e quantos lobos estão dentro dela. O mundo não se divide em filhos das trevas e filhos da luz. Pelo certo, somos todos filhos das trevas, todos somos joio. Mas, se nós querermos, poderemos nos tornarmos filhos da luz e bom trigo, acolhendo o reino e nos convertendo. Exatamente foi para isso que Jesus veio, para transformar o joio em trigo, e por isso ele se faz alimento para que nós possamos nele encontrarmos sentido para a nossa vida e vivermos cada vez como trigo, produzindo cada vez mais com a nossa vida a graça para aqueles que necessitam, para aqueles que precisam se encontrarem com Deus. Agora, o campo é sim o mundo, mas também a igreja é o mundo. Lugar que há espaço para crescer, converter-se e, acima de tudo, praticar a paciência de Deus. Dizia Santo Agostinho que os maus existem no mundo ou para se converterem ou para exercitarem a paciência dos bons. Na verdade, a paciência de Deus é de fato o grande tema da parábola e da liturgia de hoje. A primeira leitura quer nos ajudar a aprender que Deus se manifesta na forma de paciência e de longanimidade. Longanimidade é saber esperar a longa demora de Deus, ou esperarmos, melhor dizendo, o tempo de Deus. Por isso é preciso que entremos na vontade de Deus para podermos compreender a sua ação nas nossas vidas e a sua ação no mundo. A leitura diz que Deus julga com bondade e nos governa com grande indulgência. Mas é bom eu explicar que a paciência de Deus não é simples paciência, no sentido de ficar aguardando para no dia do juízo punir com mais satisfação. Esta é muitas vezes a falsa paciência dos homens, que na verdade seria guardar tudo para se vingar depois. Não, a paciência de Deus não é desta maneira. A de Deus é a longanimidade. A de Deus é a vontade de salvar os maus. No reino de Deus não há lugar para servos impacientes, para pessoas que só sabem pedir o castigo de Deus, apontando quem Deus deveria fulminar com um raio. Este não pode ser um verdadeiro cristão, mesmo porque quando o cristão ele é prejudicado, ele deve sempre buscar a Deus, não procurar com a sua própria vida a vingança,
contra aqueles que erram na vida. Lembremos, né, o que Jesus disse para aqueles 2 discípulos, que quando eles não foram aceitos pelos samaritanos para atravessarem a Samaria, eles disseram: Senhor, quer que façamos que chova fogo do céu sobre esses samaritanos? O que Jesus respondeu? Não sabeis de qual espírito sois animados? Esta mesma repreensão serve para nós, quando exigimos castigos e vinganças contra aqueles que consideramos o joio do mundo. Nós precisamos ver a paciência do dono do campo como modelo, porque esta parábola do Evangelho é um apelo ao mundo para que se viva a misericórdia. E nós poderemos começar a praticar logo quando sairmos daqui da Santa Missa e praticá-la em casa, praticá-la no serviço, praticá-la na escola, praticá-la na vizinhança. A paciência, ela deve ser praticada, exercitada todos os dias. Todos nós já percebemos que somos trigo e joio ao mesmo tempo. Somente um foi só trigo, sem joio, isto é, sem pecado. Aquele que um dia caiu na terra e morreu. Agora, aquele grão transformado em pão vem a nós para nos alimentarmos. Portanto, irmãos e irmãs, quando nós nos aproximarmos da Eucaristia hoje, lembremos que estamos comendo o único trigo puro, que é Jesus Cristo. Por isso, nós precisamos cada dia mais confiarmos em Jesus Cristo e não cairmos na tentação de querermos agora separarmos o joio do trigo. Nós temos exemplo de muitos homens, de muitas mulheres que tiveram um encontro com Cristo e se tornaram trigo porque até então eram joio. Zaqueu, Maria Madalena e São Paulo e tantos outros que se encontraram com Cristo, o trigo puro, o único trigo puro, e se converteram em trigo e começaram a semear a semente em muitos corações, para que essa semente se tornasse depois alimento para outros irmãos no caminho da salvação. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que Deus nos fortaleça, que Deus ilumine o nosso coração nesse 16º domingo do tempo comum, para que possamos assim proclamar Jesus como o alimento puro para a nossa vida na Sagrada Eucaristia. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.